E eu ali acostumado a viver aquela vida padrão, né? Aquela vida em que, poxa, a medida do sucesso eram coisas materiais. Né? Tanto é que seu estágio no direito foi um cara muito bem Foi conceituado, lá né? na No Procuradoria Brasil. de Justiça, né? Ah, Eu tive esse privilégio realmente de trabalhar, de pesquisar também, porque parte era ali no Ministério Público, né? Promovendo as ações civis públicas contra ex-governadores, prefeito, né? Vereadores, sabe? Grandes entidades aí que lidam com o erário, com a grana, o dinheiro público, né? Só que, por outro lado, também fazendo esse trabalho de pesquisa, né? Eu auxiliando lá na cadeira de processo civil, ali da Universidade de São Paulo, no curso lá de doutoramento. Né? E ali eu, sabe, parecia que eu estava no auge, né? E realmente... Na elite do direito, né? E eu realmente estava, sabe? Tipo assim, não medindo palavras, né? Mas assim, era onde todo mundo queria estar, né? Com uma carreira já ganhando bem, né? Ganhando bem, você tendo uma posição, você já encaminhado, sabe? Eu já tinha essa visibilidade, né? De mensalmente aí ganhar a partir de 6 dígitos. E era algo muito, muito bom, muito top. Só que aí eu conheci esse mundo, que é o mundo real, é o mundo espiritual. O verdadeiro, né? O verdadeiro mundo, aquele que dita todas as coisas, né? Eu estava compartilhando ontem justamente isso, que eu era uma pessoa totalmente ignorante com relação ao mundo espiritual. Por quê? Porque quando ele veio com peso. E com o peso eu comecei a apanhar, né? Eu não sabia lidar com aquilo lá. E aquilo realmente me deixou totalmente em pane, né? Porque na minha cabeça era assim, poxa, eu sou cristão, né? Tô indo na igreja, Como que o bicho dou lá o meu dízimo, Não faço né? mal pra ninguém. Não faço mal para ninguém, tô, né, fazendo lá as minhas coisas de forma correta. Agora, por que eu tô sofrendo dessa forma? E que sofrimento era esse? É que justamente toda sexta-feira à noite... Olha isso, gente, ó, presta atenção. Olha o probleminha. Olha o probleminha do Ernesto, essa é Olha o forte. probleminha. Essa é forte, essa é forte. Que toda sexta-feira à noite que acontecia, vinha um demônio para me matar. Ele me atormentava, sabe? Você via ele? Eu via ele. Como que descreve isso aí? Ele tinha um olho só, Nossa. sabe? E tipo assim, era muito, sabe, aterrorizador. Porque quando ele vinha... Você estava no seu quarto? Eu estava no meu quarto, descreve isso aí, como que é? dormindo, por exemplo. Aí, de repente, você... Toda sexta? Você acorda, de repente você acorda... X. Mas assim, eu acordava e eu olhava para ele, mas sabe aquela sensação... Não sei se vocês assim, já assistiram um filme que é assim, que você sabe que o bicho, que o demônio está lá. E você sabe, assim, da intenção dele. Sim. Ou seja, que ele veio justamente para te matar. Sim. Sabe? Para te aniquilar. Né? Sei. E toda aquela raiva, né? Não, e Aquela o clima opressão. do quarto muda, né? Fica sombrio, né? Aquela opressão e eu, assim, aterrorizado, né? Tentando gritar, tentando me mover e nada. Totalmente imóvel, sabe? Sem conseguir buscar socorro, né? E ali só a mente, tipo, travada. Né? Porque nem em pensamento eu conseguia orar, nem em pensamento eu conseguia falar em nome de Jesus. Sabe? E aquilo lá me trouxe uma pane assim tão grande, porque ia totalmente contrário a tudo aquilo que eu ouvi falar na igreja. Né? E aí esse problema, você procurou ajuda com seus antigos líderes, eles deram uma listinha. Eles deram uma listinha lá de 10 igrejas, ele falou, ó, quem sabe você buscando, você consiga resolver o seu problema. Né? E olha, eu peguei aquela lista como se fosse a minha salvação. E você foi em todas Sabe, elas? eu fui em todas. O desespero, Fui né? em todas, assim... Você falou que tinha uma igreja em Rio de Janeiro, não é isso? E assim, isso é apenas a ponta do iceberg, porque tudo que era igreja, eu fui atrás. Não, você foi primeiro nas 10. Fui nas 10. Nas top 10.
Top 10. Nas top 10 não resolveu. Não rolou. Você procurou ajuda com todos eles. Com todos eles, e o que eu sempre ouvi durante esses 4 anos era coisas, por exemplo, olha, você não tem fé, você, sei lá, você não está deixando fluir. Aí eu perguntava, mas o que é o fluir, né? E aí eu sempre ouvi, assim, respostas dizendo que, na verdade, eu que era o problema. Né? E tudo aquilo, assim, dentro de mim... Você é um endemoniado. Eu sou um endemoniado, Você tá atrapalhando sou um esse zoado. demônio, ele tá vindo... Inclusive, eu ouvi isso, assim, de várias igrejas, né? Que você é um problema aqui dentro. Sério? Sabe? As pessoas, elas não... Por causa disso, Ernesto? As pessoas não estão a fim de ouvir você e nem você aqui por perto. Por quê? Porque isso aí vai espantar as pessoas. Sim. Sabe? É um filme de terror, né? Meu, que coisa... Porque terrível. eu chegava, tipo assim, pedindo ajuda, eu tinha que falar. É como você ir pro médico. Sim. Né? Você tem que falar na real o que Que tá tá acontecendo acontecendo. com você. Sim. Né? Acho que... Só que é um Tem problema. gente que nem acredita nisso, né, Ernesto? Só que é um problema muito feio. Tem gente que acha que é fantasia. E é tão fantasia, tão feio que eu não podia falar pros meus pais, sabe? Ninguém da minha família sabia disso. Né? Era uma coisa que eu tinha que guardar realmente dentro de mim. E aconteceu que durante esses 4 anos, cara, tudo que era igreja eu fui atrás, de todas as denominações, tamanho, sabe, cor, diferente, sabe, tentando falar com o pastor, com o missionário, com o apóstolo, com o bispo. E aí, quando esgotou, meio que aqui em São Paulo, Os eu comecei... top 10. Não, de outras igrejas. Não, você foi em todos os top 10 e aconteceu a mesma coisa. Aconteceu A fala uma era coisa. igual. A fala era igual. Aí você começou a procurar umas outras igrejas. Comecei a procurar em outras igrejas porque... Em São Paulo. Em São Paulo, porque dentro de mim aconteceu o seguinte, olha, se tudo aquilo lá que eu ouvi falar, que me ensinaram, isso daí não vale de nada, então quem sabe em outro lugar exista Deus. Poxa vida. Esse Deus que existe, que eu ouvi falar um dia. Meu Deus. Por exemplo, que em Salmos ele fala, olha, que ele é o meu pastor. E E nada me faltará. Caramba, tá faltando tudo na minha vida. Sabe, eu preciso desse pastor. Nossa, verdade, legal. Né? E que me encaminha onde as águas são tranquilas. Porque você tinha tudo que era externo, mas dentro tava faltando tudo. Tava faltando tudo. Tá bem de vida, carreira promissora, família estruturada, Sim. né? Conta bancária Alta, 6 dígitos, todo mês. com todos os cartões de crédito possíveis, tudo que é black. imaginável. E aí aconteceu que quando eu conquistei tudo isso, vamos dizer assim, eu sempre falava isso aí nas células para os meus discípulos, nunca, sabe, deixei de falar isso. Olha, tudo isso que você um dia, hoje, almeja e está a fim de alcançar, eu já cheguei lá. Sabe, não é isso que vai resolver o seu problema. Não é isso que vai satisfazer você. Que bacana. Por quê? Porque quando eu tive tudo isso... Autoridade para falar, né? Porque quando eu tive tudo isso... Quem tava lá? Perdido por dentro, né? Eu falei, poxa, o que adianta eu ter tudo isso, sabe, e perecer e morrer por aqui? Porque isso não vai resolver o meu problema, não estava resolvendo. E outra, o que eu vou fazer com tudo isso? Sabe, eu quero ter a vida. Paz, né? Então, entre a morte e a vida, eu tive que escolher. Ou eu continuo... Ou escolho viver, ou eu vou Ou fico nessa. me rendo à morte. E aí nós vamos lá debaixo de um caixão e termina por ali. Meu Deus. Sem saber para onde vai a tua alma. Meu Deus. Meu Porque Deus, o que forte, caiu assim dentro de mim foi Hein? exatamente isso. Eu achava que era salvo. Sabe? Eu achava que... Seguindo aquela cartilha, né? Se você confessar Jesus e tal, eu falei, mano, como que eu posso, sei lá, um dia ter confessado Jesus e olha a minha vida como tá. Então ali eu vi que não era exatamente aquilo lá, não. É muito pelo contrário. Sabe? O buraco era muito mais embaixo. Sim, A realidade era muito mais verdadeira. sim. E aí você foi nos top 10, Fui nos top... aí depois você foi nos outros. E aí eu fui nos outros. Começou a procurar. Porque justamente por causa disso. Entendi. Sabe? Eu preciso buscar a Deus. Aí São Paulo você rodou tudo. Eu dei tudo. Não achou também nada? Tudo que era a rua ali do Brás, ali, enfim, tudo. Fui em tudo, sabe? Desde, sabe, de catedral até aquelas, né?
de bairro mesmo, mesmo, sabe? aham. Onde tem ponto de pregação, eu fui em tudo, zerei. E Aí foi para outro estado. E aí eu comecei a ir para outras cidades, né? Sempre assim, ouvindo falar que, poxa, ali tem uma igreja da hora, né? Ali tem um homem realmente muito usado por Deus, sabe? Eu buscando isso daí, né? E o que acontecia dentro de mim? Eu queria realmente ver se existia Deus ou não. Por quê? Porque eu tinha que eliminar essas hipóteses, sabe? Porque uma coisa poxa, você estava no lugar errado, beleza, né? Mas eu tinha que ir até o final e eu falava dentro de mim mesmo. Cara, nem que seja para ir até a boca do inferno. Eu vou comprovar se existe Deus ou não. Porque se ele existe, e se ele é poderoso, ele vai salvar a minha vida. Mas ao contrário, se ele não existe, e todas essas coisas, né, escritas na Bíblia, se por acaso tudo isso foi, sei lá, obra de homens, foi algo escrito... Você passou a duvidar, então? Eu passei a botar em xeque, porque tudo aquilo que eu ouvi dizer era tudo, sabe? Eu vi que era mentira. Porque aquilo não era verdadeiro. Meu Deus. Sabe? Aquilo era... A minha vida era totalmente contrária àquilo que a palavra de Deus dizia. Meu Deus. Aí você colocou em xeque mesmo, em dúvida. Será Foi... que é isso mesmo ou é viagem dos homens? Tipo isso, né? Sim. Ou, por exemplo, será que a forma, né, pela qual as pessoas falam de Deus, será que isso é correto ou não? Será que eu não estou na roubada? Será que fulano de tal é um charlatão? Tá enganando aí? Sabe, se ele é homem de Deus, por que eu tenho essas consequências? Por que a minha vida está dessa forma? Entendi. E eu comecei a realmente, sabe, buscar. Né? Eu acho que esse foi o lado bom da coisa. E aí você rodou praticamente o Brasil inteiro? Eu não diria o Brasil inteiro, mas assim, tudo que era referência, você foi? Eu fui. E eu fiz realmente essa decisão. Durante 4 anos? Durante 4 anos. Eu fiz a decisão. Meu Deus, não vou muito mais querer viver numa mentira. Eu quero viver uma verdade. Sabe, custa o que custar. Porque no final das contas, eu quero buscar essa verdade. Né? Exista Deus ou não. Porque aí, pelo menos, eu consciência sei, limpa. Já entendi que essa parada é tudo mentira. Porque, por exemplo, se ali fala, né, que o pastor, né, que encaminha as ovelhas, que sei lá, nos leva os passos verdadeiros. Se aquilo lá, por exemplo, é uma utopia, uma viagem, pelo menos eu sei. Já entendi, né? Que aquilo lá que aquilo lá é uma figura de linguagem, sabe? Desencana. Que eu era idealista e tal, desencana. Vai que vai, vive assim mesmo. E como você chegou no Mema? E ali buscando, né, durante todos aqueles anos. E aí eu já estava... Como você ouviu falar da gente? Aí eu já estava perdendo as forças. 4 anos buscando? 4 anos. Imagina, 4 anos. 4 anos buscando? Cansa, né? Gastando tudo que tinha. Dinheiro foi tudo. Isso aí. Porque eu tive que fazer uma escolha mesmo. Sabe? Eu não conseguia trabalhar. Eu não conseguia me relacionar. Não conseguia... Tava te atormentando mesmo. Não dá. Quem que aguenta? Mas você pensou que você estava ficando... Tipo assim, você não chegou a procurar psicólogo para falar, será que eu tô ficando louco? Não porque... Você sabia que era espiritual? Não porque eu sabia que era espiritual. Entendi. Não porque, pelo menos, né? Esse discernimento você tinha. O conhecimento da palavra. A gente sabia lá de Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sim. E a palavra de Deus diz que a gente não está militando lá contra a carne e sangue. Sim. Né? E que se Deus me fez, então ele tem a cura, sabe? Ele tem a solução. Então vamos buscar com o autor da vida, né? E buscar isso daí. Muito legal isso. E aí quando as coisas, sabe, já estavam esgotando dentro de mim, quando as forças, né? A esperança já começa a cair, sabe? A ficar cada vez mais fraca, ouvi dizer... Cara, essa parte é muito forte. Eu ouvi dizer da hora que existe uma igreja. Aí essa pessoa me falou, vai lá, na Rua Anhanha. Meu Deus. Que tem uma igreja muito boa para você.
E eu lembro que naquele domingo, sabe, muito especial na minha vida. Eu lembro que eu cheguei ali na Ruanhaia, sem placa, sem direção. Nunca teve placa mesmo, né? Eu realmente, por um Verdade. momento eu duvidei se era ali ou não, Alguém pega o papel aqui, por favor. sabe? E quando eu cheguei ali, o culto já estava rolando, já estava ali na ministração. Você chegou atrasado. Eu cheguei na administração, não sabia exatamente o horário do culto. E aí, quando eu cheguei, o senhor estava ministrando. E assim que eu pisei para dentro do púlpito, para dentro do templo, melhor Tava dizendo, cheio, né? Tava cheio, tava lotado. Me perguntaram ali na porta se eu queria sentar e tal. Eu falei, não, eu tô de boa e tal. Aí eu fui entrando. E ali, sabe, vendo aquelas pessoas, né, em volta e tal. Aí quando eu pisei no templo, ali da Ruanhaia, foi exatamente naquele momento que eu pisei, naquele templo. O senhor lá do púlpito, o senhor falou no microfone assim, se você veio para este lugar, é porque um toque de Deus, ele é capaz de mudar a sua vida para sempre. Meu Deus. E quando eu ouvi aquele decreto, aquela palavra, eu agarrei aquilo lá como se fosse a última coisa da minha vida. Meu Deus. Como se fosse sabe o último tiro? Sim. O último fôlego de vida? E dentro de mim, aquilo veio com tanta convicção, com tanta autoridade, que dentro de mim, eu criei. Esse homem, esse pastor, ele sabe do que ele está falando. E ele conhece o mundo espiritual. Porque ele está determinando que sabe, um toque de Deus, e isso foi o curioso, porque até então, todo mundo falou de tantas coisas, mas nunca tinha me falado desse tal de toque de Deus. Você É ouviu algo tão várias simples. pregações por aí. Cara, e aí aquilo lá, sabe, pirou na minha cabeça. É algo tão simples, né? Eu falei, mano, o que é ser tocado por Deus? Sabe, eu buscando Deus, e Ele está me falando que hoje eu posso ser tocado por Deus. Meu Deus. E que um toque. Hum. E aí veio na memória, sabe, todas Sofrimento. os sofrimentos, sabe, as angústias, as dores, as dúvidas, as incertezas. Cara, será que a minha vida, né, não vai ir para o inferno? Uhum. Sabe? Será que como que eu vou fazer para sair dessa situação? E é simples, sabe? É só a presença dele, é um toque dele, nada mais. Não requer, Não precisa de teologia, não precisa de e não nada. requer nada de mim, É. sabe? Ele que precisa me tocar. E eu preciso estar disposto, Meu eu preciso Deus. estar com o coração aberto para receber esse toque do Senhor. Cara, aquilo foi maravilhoso. E ali aquilo me deu, sabe, essa convicção, essa certeza Aham. de que eu estava realmente no lugar certo, Aham. no momento certo, com a pessoa certa, fazendo a coisa certa. E ali, depois ali na oferta, que o senhor, sabe, colocou a mão em cima do gasofilácio, e aquela oração realmente me pegou. Porque o senhor falou assim, o senhor começou a oração assim, toda a maldição que recai sobre as minhas ovelhas, ele falou. Quando ele falou minhas ovelhas, ali eu tive a certeza de que era um pastor que dava vida pelas ovelhas. O senhor estava lá para proteger as ovelhas, sabe, para aliviar, para encaminhar. Aí eu falei, esse é o meu pastor. É esse pastor que eu sempre procurei. E eu finalmente eu achei. E eu lembro que em outras igrejas era muito difícil falar com o pastor, com o bispo, com o apóstolo. E ali naquele dia, né, eu lembro que, poxa, foi muito fácil. Acabou o culto? Acabou o culto, aí eu te procurei. E aí o que o senhor fez? O senhor pediu para um 12, subi 2 cadeiras em cima do púlpito. E ali o senhor perguntou para mim o que eu estava buscando
Qual que era a minha pergunta? E eu lembro que longamente eu narrei todo o meu problema, aquilo que estava passando, sabe, meu sofrimento, minha angústia, minha dor. Aí eu lembro que o senhor olhou para cima, e depois o senhor olhou para mim, e foi essa frase: o seu problema é muito fácil de resolver. Hoje, sabe, em menos de 5 minutos, você vai resolver mais de 90% do seu problema. Os outros 10, você vai ter que ir para o encontro com Deus. Nossa, e dito e feito. Eu lembro que em menos de 5 minutos, sabe, mais de 90%, o que eu estou querendo dizer com isso? Aquele demônio, aquela atormentação nunca mais voltou. Aleluia. Depois daquele domingo. Sério, glória a Deus. Sabe, foi um domingo tão especial na minha vida. Sabe, um domingo tão marcante. Eu lembro que todas as vezes que eu ia para o culto, eu voltava para casa com peso. Sabe, às vezes com raiva, com frustração. Mas aquele domingo, né, voltando ali de madrugada para casa, uma felicidade, sabe, um alívio. Na hora, né? Que legal. Foi tão maravilhoso, sabe, o culto, né? O que Deus pode fazer Através de um toque. através de um toque. Eu tenho certeza que um monte de gente tá curioso aí, querendo saber o que foi essa conversa de 5 minutos. Verdade. Mas isso aí vai ficar para a próxima. Nossa, foi muito louco. E aí nunca mais esse demônio apareceu. Nunca mais, nunca mais. E pelo contrário, né? Quando eu soube da verdade, quando eu soube Você quis ir atrás dele. Pô. realmente do posicionamento, eu falei, agora você vai ver. Eu vou atrás dele pra dar um Vou descontar Agora raiva. você ouro vai nesse ver. demônio. Eu vou botar fogo Todos nele. esses anos. Nossa, eu vou te Vai, caçar vai, pelos vai, pés. cara.